Olá! Para que nós possamos entender um pouquinho o funcionamento de comandos condicionais, vamos observar este exemplo 1. Vamos fazer um algoritmo e um programa que realiza o cálculo da média e a verificação dessa situação. Então, inicialmente, o que nós temos? Nós temos dados de entrada, ou seja, todo programa computacional, algoritmo, ele precisa de dados que venham do mundo externo. A princípio, para o cálculo da média, vamos inicialmente precisar de duas notas, N1 e N2. Essas notas são do tipo real. Muito bem. Dado esses dados que são de entrada, nós temos que realizar uma operação, que é o processamento. Neste caso, a operação é o cálculo da média, uma média aritmética, ou seja, N1 mais N2 dividido por 2. Calculado essa média, nós temos que fazer algumas perguntas. E essas perguntas, elas vão nos encaminhar a algumas mensagens. E a princípio são 5 mensagens como resultado. Ou seja, calculada essa média, o resultado pode ser o conceito A, ou o conceito B, ou o conceito C, ou o conceito D, ou o conceito E. De tal sorte que nós tenhamos, então, alguma coisa como essa tabela que aparece aí. Ou seja, baseado na média que nós temos entre 0 e 2, nós temos o conceito E. Média entre 2 e 4, nós temos o conceito D. Média entre 4 e 6, o conceito C. Média entre 6 e 8, o conceito B. E média entre 8 e 10, conceito A. Então, para que nós possamos desenvolver o nosso algoritmo, nós temos que pensar na lógica que está por trás da solução desse exercício. Ou seja, entrada de dois dados, primeiro passo. Segundo, o cálculo da média. E terceiro, comandos condicionais que possam realizar desvios. E nesse caso são 5 desvios. Ou seja, se o cálculo dessa média resultar num valor que esteja entre 0 e 2, ele mostra que o conceito tem que ser E. Se a média estiver entre 2 e 4, conceito D, e assim sucessivamente. Muito bem. Agora, o próximo passo é nós trabalharmos então com o ambiente do Dev. Dando continuidade, o que nós temos? Vamos colocar então as bibliotecas, include standard.io.h. Depois, vamos incluir biblioteca con.h. Ok? E vamos definir então int main, o comando get, para ele mostrar a execução, return 0, por exemplo. Muito bem. Então, dada a estrutura, vamos definir então as variáveis. Então, float, por exemplo, N1, N2 e média. Ok? Bom, o que mais que nós temos então? Nós temos que observar agora o cálculo. Não, antes de fazermos o cálculo, temos que colocar a entrada de dados. Então, vamos colocar um comando aqui, printf, de tal forma que eu possa então fazer a entrada da primeira, entre com a primeira nota. Vamos colocar o comando scanf. Então, nesse caso, percentual F, vírgula, e comercial N1. Vamos fazer um comando printf, entre com a segunda nota. Muito bem. Vamos trabalhar com o comando scanf. No caso, então, percentual F, né, e comercial N2. Muito bem. Feita a leitura de N1 e N2, vamos calcular a média. Então, a média seria igual que a N1 mais N2 dividido por 2. E vamos mostrar então agora qual é o resultado dessa média. Barra N, né, o resultado da média é igual a percentual F, né, e média. Ok?
Bom, vamos salvar, né, o nosso exercício, né, como FATEC, por exemplo, alguma coisa como 0,8, por exemplo. Ok? Se nós fizermos então a compilação, podemos compilar, né? Nessa compilação deu OK, podemos executar, vamos executar, né, o nosso algoritmo de tal sorte que tenhamos as informações. Então, por exemplo, eu tenho lá uma nota 7, mais uma nota 8 e tenho o resultado 7,5. Ok? Muito bem, mas a princípio não é isso apenas que nós temos que fazer, né? Então, após o cálculo da média, vamos colocar então os comandos condicionais. Então, se essa média for maior ou igual a zero, e o comando i, são dois i's comerciais, vamos colocar o zero aqui, né? E a média for menor ou igual, menor que 2, por exemplo, menor que 2. Neste caso, se a média estiver entre 0 e 2, a mensagem é mostrar, então vamos usar um /n, então o conceito é igual a, vamos imaginar que seja o conceito E, por exemplo. Ok? Bom, se não for o conceito E, se a média for maior ou igual a 2 e a média menor, por exemplo, que 4, então nós temos então printf, né, com /n, o conceito é igual a D, por exemplo. Né? Se não for isso, comando else novamente. Então, se a média for maior ou igual a 4 e média menor que 6, então printf o que? Né? /n, o conceito é igual a E. Vamos fechar aqui. Se não for este intervalo, então, se a média for maior ou igual a 6 e média for menor que 8, então printf /n, o conceito é igual a, opa, aqui não é E, né, gente? Aqui é o conceito C e aqui é o conceito B. Conceito B. Muito bem. Se não estiver, podemos inserir então um else, e se você quiser colocar aqui, né, printf, ou seja, se não estiver aqui, automaticamente, por exclusão, ele vai ser maior ou igual a 8, né? Então, usando o /n, o conceito é igual a A. Ok? Muito bem. Então, temos aqui uma situação onde nós temos a leitura N1, depois N2, o cálculo da média. Vamos mostrar a média aqui, né? E vamos fazer alguns testes. Veja que basicamente são 5 intervalos de valores, de tal sorte que eu apenas escolho um deles. Como é de praxe, vamos dizer assim, quando nós temos uma situação no comando condicional, onde você tem várias opções, e apenas uma delas acontece, usamos então o else. Ou seja, aqui nós temos ifs concatenados. Né? Então, eu tenho o primeiro if, se não for o primeiro if, então ele cai num segundo if, que é esse média maior ou igual a 2 e média menor que 4. Se não for assim, ele cai nesse outro e aí sucessivamente. Vamos fazer então a compilação do nosso exercício. Compilamos, está ok. E vamos executar. Vamos executar
e verificar então o que aconteceu, né? Se eu colocar uma média 2 e uma nota, ou seja, uma nota 2 e uma nota 1, né? Então eu tenho 1,5, o conceito é E. Ok? Conceito E. Muito bem. Agora, se nós executarmos novamente, colocamos aqui 5, por exemplo, e 6, eu tenho 5,5, né? 5,5, eu tenho o conceito C. Ok? Então, nós temos que, vamos executar mais uma vez, né? Por exemplo, o 9 e 6. 9 e 6, 14, 7. 7, o conceito é B. Muito bem. Então, nós temos aqui uma situação de tal forma que são comandos condicionais, comandos ifs, né? E, neste caso, como são concatenados, somente uma das 5 opções acontece, então podemos usar o else. Apenas mais um detalhe que nós podemos trabalhar neste caso em específico. Como são valores e faixas próximas, nós temos a seguinte situação, olha só. A média é maior ou igual a 0 e a média é menor que 2. Muito bem, então dado um valor, imaginando que o valor que nós teremos aqui seja um valor positivo. Então, se eu tenho que, a minha condição diz que essa nota, essa média que nós calculamos esteja entre 0 e 2, ele vai dar o conceito E. Se não estiver por exclusão, né, se ele não está entre 0 e 2, ele só pode estar, né, acima de 2. Então, esse comando que aparece aqui, média maior ou igual a 2, ele não precisa ser colocado. Por quê? Porque se eu fizer esse comando acima, ou seja, se eu passar aqui, ou seja, se a minha média não está entre 0 e 2, então automaticamente ou é menor que 0, ou é maior ou igual a 2. Como nós estamos excluindo o fato de ser menor que 0, então ele só pode ser maior ou igual a 2. E neste caso, nós podemos tirar essa linha. Nós podemos tirar essa linha e simplesmente dizer, olha, né, se ele cair nesse comando condicional, é porque ele já é maior ou igual a 2, ou seja, a média já é maior ou igual a 2. Então eu preciso verificar se é menor que 4, porque se for menor que 4, automaticamente o conceito vai ser D. Se ele passou desse primeiro comando condicional e passou do segundo comando condicional, automaticamente nós sabemos que para que ele faça esse teste aqui, a média tem que ser maior que 4, ou maior ou igual a 4. Então eu posso tirar esse comando, né, e apenas perguntar se a média é menor que 6, ou seja, ela é maior ou igual a 4 e automaticamente menor que 6. E eu posso fazer então também, né, aqui a exclusão, né, ou seja, no caso, né, média menor que 6. Por quê? Se ele passar aqui, com relação à questão da média, maior ou igual a 6, ele vai cair aqui embaixo. Né? Então, nesse caso, ele vai testar se a média é maior ou igual a 6 e menor que 8. No caso, se não passar aqui é porque automaticamente está entre 8 e 10. Ok? Se nós executarmos novamente, vamos compilar o nosso programa, vamos executar novamente, né? E a gente pode ter valores como, por exemplo, 4 e 5. 4 e 5 são 9, dá 4,5. 4,5 o conceito é C, ok? E se nós fizermos mais um, por exemplo, né? Vamos executar mais um aqui. Por exemplo, 10 e 10. Né? Então, é 10 e a média é A. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo da utilização de comandos condicionais, comando if, de tal forma que eu tenho expresso a minha condição, e a minha condição, ela sempre, quando eu utilizo a linguagem C, aparece entre parênteses, ou seja, todas as condições que eu tenho na linguagem C, não interessa se sejam comandos condicionais ou comandos repetitivos, né, eu tenho que esse comando precisa vir entre parênteses. Ok?